Segunda-feira, dia 1º de maio, feriado nacional que ficou conhecido como Dia do Trabalhador ou Dia do Trabalho. Mas por que 1º de maio? Quem vai explicar pra gente é o professor de História, Rui Roberto Souza. Professor, por que o dia 1º de maio ficou internacionalmente, conhecido como Dia do Trabalho ou do Trabalhador, e o Brasil também acabou adotando esta data aí para homenagear os seus trabalhadores e trabalhadoras? Perfeito. Bom, antes de falar diretamente do dia 1º de maio, eu vou voltar um pouco para a história, para o século XVIII, por ocasião da Revolução Industrial na Inglaterra, onde nós tivemos então uma grande mudança no modo de produção, sistema capitalista de produção, e dali do século XVIII então na Inglaterra, a gente teve então a formação das primeiras uniões dos trabalhadores, a formação dos primeiros sindicatos, e de lá para cá, século XVIII, século XIX, houve o quê? Dentro desse enfrentamento, de repente capital, trabalho, a classe dos grandes empresários, dos empregadores. O famoso conflito entre burguesia e proletariado, Isso, que ficou mais latente, a burguesia com o proletariado. Nós tínhamos também as ideias marxistas, de Karl Marx, enfim. Havia uma grande mudança ideológica em relação à sociedade. Pois bem, e aí, pulando para o século seguinte, dando a origem do Dia do Trabalhador, do Dia do Trabalho, em Chicago, em 1886, houve uma greve geral dos trabalhadores na cidade de Chicago, dos Estados Unidos, onde eles reivindicavam melhores condições de trabalho, redução da jornada de trabalho, melhores salários. E aí, dias depois, houve um enfrentamento muito grande desses operários com os policiais. E houve aí uma série dentro do conflito, algumas mortes, bastante feridos, e enfim. Aí alguns anos se passaram, no ano de 1889, por ocasião do encontro do segundo encontro da Internacional Comunista, Socialista de Paris, na França, eles decidiram que essa data, 1º de maio, seria então todos os anos lembrada para homenagear todos os trabalhadores e com uma reflexão do Dia do Trabalho. Aí anos se passaram, no Brasil especificamente, no final do século XIX, há relatos já da existência dessa data a partir de 1895. Porém, ela ficou somente institucionalizada oficialmente no governo do presidente Arthur Bernardes, na década de 1924 e 1925, nesses anos. Porém, ela foi absorvida pelo presidente, na era Vargas, o presidente Getúlio Vargas. Em vez de pegar a data como protesto, ele inteligentemente adotou para si, e ele usava o 1º de maio como um meio de fazer uma propaganda do seu governo, como propagar também a série de leis trabalhistas que de fato ele criou a partir da década do governo dele de 1940, entre esse período de 30 a 45. Então, o Dia do Trabalho, que é um dia internacional, a entrada no Brasil foi desse formato que eu lhe falei. Depois a gente passa lá na década também de 70, 80, o movimento metalúrgico muito forte no Brasil. Era uma data usada realmente como protesto, como reflexão, como reivindicação, coisa que a gente já não percebe com tanta latência, com tanto entusiasmo por parte da população, principalmente diante desse momento atual que a gente vive no Brasil. Temos no dia agora 28, que teve aí a greve geral, a paralisação no país, mas a gente já não tem mais mesmo pelo menos na grande parte da maioria, aquele idealismo todo que a gente deveria usar realmente como instrumento da população, como reivindicação, como crítica ao governo, como crítica àquilo que estão apresentando dentro agora dessa situação, essas propostas e das reformas trabalhistas e reformas previdenciárias. Então deixou de ter um caráter revolucionário, deixou de ter um caráter de protesto e passou a ter mais um caráter comemorativo? Exato. Apesar que a gente tem vários sindicatos, uns bem mais à frente do que outros, mas a gente realmente não tem tanto aquele espírito como já teve noutrora, em outras décadas, Mas está aí então um pouco da história, da origem do Dia do Trabalhador, ou do Dia do Trabalho, como queira assim, e é isso, E mais uma vez aqui agradeço a vocês pela oportunidade, de estar nos convidando aqui para
falar um pouco da história dessas datas. É importante, né, que a gente sempre fale sobre essas datas, é importante para a comunidade, para a sociedade brasileira, né, para que a gente não deixe, né, não caia no esquecimento, né, o sacrifício de alguns no passado e que a gente use isso até como inspiração, né, para a gente lutar pelos nossos direitos atualmente. Legal, muito obrigado, professor Rui Roberto Souza, professor de História, por nos esclarecer aí sobre o porquê o dia 1º de maio ficou internacionalmente e também aqui no Brasil conhecido como o Dia do Trabalhador ou o Dia do Trabalho.